E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a questão de states dentro do React, basicamente utilizando o React State Hooks, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais, né, qual é que é desse grande atrativo, um grande diferencial que tem dentro do React, e como é que ele funciona utilizando esse conceito dos hooks, o que são hooks, o que são states, o que são efeitos que a gente consegue trabalhar em cima da biblioteca do React. Então, só para entender um pouquinho de como as coisas funcionam, né, dentro da biblioteca em si, basicamente já falei para vocês em vídeos anteriores que a React ela evita basicamente que a nossa página seja totalmente renderizada novamente. Ah, mas é só isso? Não. Eu tenho um grande ganho em cima disso, porque além de não ter todo o processamento do browser renderizando todo o nosso HTML visualmente, né, dentro da página, eu tenho performance de bateria de celular, performance de processamento, navegador e assim por diante, evita de fazer toda aquela carga do HTML novamente. Tá, isso é o ponto da React. Segundo ponto de utilização da React, eu já mencionei em outros vídeos também, é que a gente tem um grande ganho de reaproveitamento de código. Eu consigo gerar inúmeros componentes ou ter um componente só que ele é utilizado em diversos lugares da minha aplicação, tendo propriedades e comportamentos diferenciados, mas o visual dele sendo o mesmo. Inclusive, ele consegue até compartilhar isso que a gente vai ver hoje dos estados, ok? Tá? Como é que funcionam os estados dentro do nosso componente? Ele pode ser trabalhado como, imaginem, propriedades. Então, eu tenho propriedades dentro do meu próprio componente. Essas propriedades, elas se forem afetadas, forem modificadas, o meu componente vai ser inteligente o suficiente junto com a React para poder renderizar novamente somente aquele valorzinho dessa propriedade que foi alterado. Que foi alterado pelo próprio componente ou foi alterado por componentes externos a ele, dentro da minha aplicação como um todo. Tá? Essa aplicação em si, do diferencial da React, se vocês pegarem, por exemplo, a própria aplicação do Facebook, né, então tem o Facebook Web, minha timeline, como a gente fala da rede social, o que é comum a gente fazer? A gente ficar scrollando a timeline para ver as novidades, né, ver o que os amigos compartilharam, artigos, notícias, grupos, etc., comentários e por aí vai. Essa timeline toda, no momento que vocês scrollam a tela, ela não renderiza toda a tela novamente. Tá? A mesma coisa acontece quando eu estou parado olhando um artigo de alguma notícia dentro dessa timeline. Um amigo meu compartilhou uma foto no aniversário, assim por diante. Eu vejo que automaticamente os contadores de likes e de comentários vão aumentando dentro daquela página. Só que a página ela não sofre nenhuma alteração. Se eu estou digitando um comentário, meu comentário não é perdido porque a página foi renderizada novamente, porque ela teve um refresh, digamos assim. Né? Isso acontecia muito em aplicações mais antigas. Agora, com o React, não. O React ele é responsável por atualizar só aquele snippet, aquele pedacinho, aquele fragmento de HTML que teve alteração. Como é que nós controlamos isso? Através de states. Tá? Tem uma série de outras coisas por trás que a gente pode utilizar, mas os states nos ajudam muito já para poder ter essa concepção básica aí da atualização do componente. Como eram e como são agora os states? Os states eles trabalhavam, tinha que fazer toda uma manipulação, criar os states, utilizar como verdadeiros atributos de JavaScript utilizando this state, this properties e assim por diante para poder manipular esses valores, tá? Em cima das propriedades por aí vai. Com os hooks das versões mais recentes do React, vocês têm isso já automatizado, mais nativo dentro da própria biblioteca. Tá? Então isso é de um bom grado porque facilita bastante essa parte de abstração, não preciso me preocupar, eu simplesmente vou utilizar, basicamente quem viu orientação a objeto já trabalhou com Java, lembra de setters and getters, eu tenho essa opção de setters dentro do nosso elemento da nossa propriedade de effect, tá? De state e effect dentro do React, e a gente consegue trabalhar basicamente em cima dessas manipulações, certo? Como é que a gente vai trabalhar em cima disso? Nesse exemplinho que eu estou mostrando aqui para vocês. O que nós temos aqui? Uma telinha bem simples, tá? Que eu deixei em cima de um npx create React App, criei essa aplicação, tirei aquelas histórias de ficar o logotipo girando e tudo mais, algumas coisas de HTML a mais que tinham ali dentro e deixei ela assim. Tá? Só botei ali a fotinho do meu avatar e duas mensagens. Vamos olhar aqui no código então, vou virar um pouquinho aqui para o lado. Dentro do app de vocês, o que vocês têm? Nós temos aqui as chamadas do avatar, do app CSS. Dentro da estrutura eu tenho uma div class name, que é aquela padrão que vem dentro do React App, e um componente que eu chamei de contador. É aqui dentro que a gente vai trabalhar para poder fazer as coisas acontecerem, ok? Vamos abrir esse contador para ver o que tem dentro dele. O que eu montei aqui, pessoal?
Nós temos ali a nossa arrow function lá que gera, que renderiza nosso componente. Essa arrow function, o que ela está entregando? Está criando um fragmento aqui para nós, um H1 com o númerozinho 0. Se eu botar 25 e salvar aqui, vocês já vão ver que ele vai refletir aqui na nossa interface. Tá? Então, vou voltar para cá, 0. Uma mensagem, que depois eu vou explicar, a gente vai ter uma mensagem customizada e 2 botões. Esses 2 botões que eu tenho aqui, que a gente vai fazer a manipulação dos nossos states. Ao clicar num e clicar no outro, eu vou fazer essa manipulação para poder demonstrar como as coisas acontecem rapidamente aqui dentro, né, de uma forma bem fluida. Como é que eu trabalho com essa questão dos estados? Eu tenho que, junto com o React, como é um hook, eu já consigo carregar ele aqui por cima. Então, além de importar o React, eu vou dar um use state. Vou importar de dentro dessa nossa estrutura um use state. Certo? Agora eu estou habilitado para trabalhar com esses states. Como eu falei para vocês, os states aqui em cima, a minha função, eu estou dando um return do meu fragmento, mas eu deixei ela com chaves porque eu vou ter implementação dentro dela. Por isso que ela não é uma função mais resumida, né? Uma estrutura mais resumida. Então aqui em cima eu vou ter essa desconstrução em cima do use state. Eu vou criar uma constante, uma const, que vai ser um vetor e ele vai extrair 2 propriedades ali. Uma é o nome da propriedade realmente que eu quero manipular. Posso chamar de qualquer coisa, como se fosse a minha variável, só que está dando uma constante. Vou chamar esse cara de cont, nosso contador. E esse segundo elemento aqui, ele obrigatoriamente tem que começar como set, seguido com camel case e o nome da variável que vocês criaram anteriormente. Tá? Então, cont, set cont. Se fosse nome, set nome. E por aí vai. Tá? Então, ele se baseia nessa forma. De onde vão vir esses valores? Do nosso use state que a gente carregou lá de cima. Abre e fecha parênteses. Tá? Então, aqui nessa formatação, nessa estrutura que nós colocamos aqui dentro, com esse formato, nós estamos dizendo que é para ele criar o nosso cont e o set cont sobre o use state. O use state, abre e fecha parênteses que vocês têm ali, isso é uma espécie de construtor. Então, dentro desses parênteses, eu posso passar um valor que eu quero que comece a minha variável contador. Tá? Como a gente declarou como constante, tem que ser assim. Entendo que vocês não conseguem nunca chegar direto no cont. Eu até chego para mostrar, ele é somente leitura. Mas para atualizar ele, eu nunca vou atribuir um valor diretamente a ele. Eu tenho que conversar com ele através do meu setter. Set cont passa o valorzinho para dentro desse cara. Ok? Então, como é que funciona aqui? Vamos trocar o nosso 0 pela nossa cont. Aqui, troquei para cá, vou salvar. Cuidam que a gente está inicializando ele em 1, vai ter que refletir na nossa interface. Trocou para 1. Tá? Então, a primeira parte do state, né, já funcionou. Como se fosse uma constante qualquer, eu coloquei aqui, mas já via use state ele já atribuiu e está aprovado porque ele carregou 1. Se eu trocasse esse cara para 10 e salvasse, trocou para 10 lá para nós. Então, a nossa inicialização começa desta forma. Ok? Feito isso, eu vou ter que ter uma maneira de alterar esses valores aqui. Então, nós temos aqui, como eu mostrei para vocês, 2 botões. Um botão que vai decrementar valores do meu contador e um botão que vai incrementar esses valores. Então, se eu clicar aqui, ele vai aumentar, se eu clicar aqui, ele vai diminuir o nosso contador, certo? Vou começar pelo de baixo para a gente ir incrementando, ok? Vou criar uma funçãozinha de onClick para cá. Esse é um clique que eu estou implementando aqui, eu posso passar direto aqui uma arrow function para ele. E aqui dentro, logicamente, só para resumir, pessoal, mania, console.log, vamos testar para ver se isso daqui está funcionando. Funciona. Vamos clicar nesse segundo botão aqui, vai ter que aparecer no meu console o funciona. Então, meu onClick está funcionando. Já me livrei dessa primeira parte, né, os conceitos de baby steps lá. Vamos resolver primeiro aqui o nosso onClick, depois nós implementamos ele. O que eu falei para vocês? Tirar o console log ali, tá? Dentro dessa estrutura, deixa eu fechar meu Outlook aqui, para não ficar pipocando ali mensagem para nós. Dentro dessa estrutura que nós temos aqui, agora eu não consigo chegar no contador e dizer que cont recebe cont mais 1. Porque ele vai estourar um erro para vocês. No clicar aqui, olha lá, type error. Tu está tentando assignar um valor, atribuir um valor a uma constante. Né? Nós sabemos que isso não existe, não tem como nós fazermos isso daí. Então, o que eu vou fazer para cá? O único jeito de eu conversar com essa estrutura aqui é via set.
Então, setCount, vou chamar meu setCount dentro dessa funçãozinha, e vou dizer que esse setCount, por exemplo, ele vai botar o valor 2. Então, ao clicar aqui agora, vou limpar meu console para vocês verem que está sem erro nenhum. Quando eu clicar, ele vai passar o valor 2 para o setCount. O setCount vai via useState atribuir ao valor do count. O nosso componente vai detectar que a variável count foi alterada e vai atualizar na nossa interface. Pronto. Tá? Acontece mais nada porque atribuir 2, ele está assim daquele jeito. Tá? Legal é que ele está detectando, pessoal. Vocês estão botando setCount, se vocês estão mantendo o mesmo valor, ele não está reatribuindo, ele está mantendo aquele valorzinho ali para vocês. Certo? Só que, obviamente, aqui em vez de ser o 2, eu vou dizer que vai ser agora aqui, minha variável count, o valor de count, mais 1. Só leitura. Então, em cima disso, nós podemos ver que, vou dar o refresh para inicializar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certeza que isso daqui não está redesenhando a página para nós? Vou selecionar o nosso mensagem aqui e vou clicar. É só esse trecho que está sendo atualizado dentro do nosso HTML, com o React, e o componente, e o state. Certo? Vamos aplicar essa mesma funçãozinha, essa mesma implementação aqui, dentro do nosso botãozinho de cima. Então, vou criar aqui meu onClick. De novo, só para repetir, eu poderia ter copiado, né? OnClick, minha funçãozinha aqui de novo, setCount, recebe meu count, menos 1. Tá lá. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olha lá. Poderia ter uma lógica ali, verificando se o número é menor que 0, então não decrementa? Poderia, posso fazer o que eu quiser. Tá? Mas aqui já está o nosso state dessa estrutura. Legal, né? Então, primeira parte, done, resolvido. Isso daqui é manipulação de states. Eu posso ter quantas constantes de states eu quiser, todas elas aqui trabalhando em pedaços separados do meu componente. Certo? E aquela mensagem? Qual é que foi a intenção de eu ter colocado aquela mensagem para vocês? Imagine o seguinte cenário. Eu quero, no momento que trocar o valor de count, eu gostaria que ele me dissesse se o valor do contador é um número par ou um número ímpar. Tá? Aquela lógicazinha com mod que a gente aprende lá no início de lógica e tudo mais. Mas eu preciso ter uma forma de monitorar essa estrutura, certo? Como é que funciona isso, pessoal? Através de um outro hook chamado useEffect, certo? Como é que funciona o useEffect em si? O useEffect ele trabalha com uma função que eu mando ele executar e ele vai executar em cada vez que o nosso componente tiver alguma alteração. O legal é que pode ser quando o meu componente tiver alterações ou quando uma propriedade, um state específico tiver uma alteração. Tá? Então, de novo, eu posso ter mais de um useEffect dentro da página, ou eu posso ter um useEffect que monitora mais de um elemento e faz a mesma coisa por vez. Ele trabalha como uma espécie de conceito de callback. Trocou o valor dessa propriedade, então faz isso, 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 isso. Tá? Então, essa vai ser a nossa ideia. Poxa, Cícero, mas eu posso botar num onClick, cada vez que eu clico, eu seto o count, verifico o valor de count. Se for ímpar, eu altero a mensagem. Posso? Pode. Mas aí vocês vão ter que replicar código em lugares diferentes, ou vou ter que botar na mesma função e fazer tratamentos diferentes. Vamos olhar como é que funciona o useEffect. Tá? Vou colocar aqui useEffect. Vamos chamar ele lá de cima. O useEffect, pessoal, ele trabalha aqui também nesse escopo, né? Aqui no momento que a gente tem a implementação dentro do nosso componente. Eu vou chamar meu useEffect aqui. E ele é composto de duas coisas. Vejam bem ali a descrição que está no Visual Studio. Ó. Do efeito que eu vou aplicar e qual é que são a lista de dependências que eu preciso monitorar. Tá? Vamos colocar só uma funçãozinha que vai ser o nosso efeito. E aqui dentro eu vou botar console log usando o useEffect. Certo? Carreguei meu componente, já disparou. Uma vez. Troquei states, ou seja, meu useEffect está sendo executado toda vez que há alteração em algum dos states. Qual deles? Qualquer um. Se eu tivesse 50 states aqui, esse useEffect ia estar sendo executado a cada alteração de um desses carinhas aqui. Certo? Mas o que eu quero fazer? Eu quero monitorar apenas
Eu vou passar aqui um vetor. Apenas o meu conte. Então, se houver alteração no conte, tu vai disparar. Aqui está tendo alteração no conte? Tá tendo. Cada vez que eu clico, né, ele dispara. Mas dessa forma aqui, eu consigo garantir que ele está aplicando somente neste elemento. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ter agora mais um state para monitorar, que vai ser o meu state da mensagem. Se eu deixasse sem aqui nada, toda vez que altera o conte, ele altera a mensagem, mas se ele altera a mensagem, também alterou um outro state, então ele ia ter um excesso, né? Poderia até gerar um memory leak, porque ele ia estar chamando inúmeras vezes, pelo menos 2 vezes esse useEffect a cada alteração. Tá? Então lembre-se disso. Aqui é a propriedade que eu vou monitorar que vai ser alterada e vou executar o useEffect aqui. Certo? Então o que nós vamos ter agora? Mais uma vez, const mensagem padrão. Se é mensagem, set mensagem. Eu já boto em português para a gente ver que realmente não tem nenhum vínculo à nomenclatura. Tem que ter o set com o nome da constante que vocês declararam anteriormente. Use state. Tá? E vou deixar uma string vazia, um valorzinho vazio aqui para nós. Ok? E vamos substituir a nossa mensagem H2 pela mensagem que nós temos aqui. Olha lá, vazia. Ok? Então tá. Nossa mensagem está vazia. Dentro dessa estrutura, do jeito que está aqui, pessoal, só para ficar claro, o useEffect está sendo executado uma vez só porque eu estou executando meu useState, que está atribuindo o valor 1 no meu contador para inicializar, e nesse momento ele altera o valor do conte e esse useEffect sai disparando para nós. Tá? Então eu teria que aplicar uma lógica para ele não disparar a primeira vez que o componente é renderizado, caso eu quisesse, certo? Mas vamos por partes. Então agora que a gente tem o nosso contador e a nossa mensagem aqui, o que eu vou fazer nesse caso? Vou tirar esse console log e aqui eu vou fazer um teste. Se o valor de conte mod 2 for igual a 0, então, se não. Se ele detectar que é igual a 0, set mensagem. Todo número que for feito mod 2 e não sobrar resto, ele é par. Certo? Se não, set mensagem ímpar. Ok? Ímpar. Por que é ímpar? Porque 1 entrou aqui na hora que disparou. Né? Vamos inicializar em 0 o contador, começa valendo par. Vejam que sensacional, porque agora toda vez que eu clicar no avançar ou no retroceder, no incrementar ou decrementar, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o conte. E o useEffect está monitorando o conte. Eu não precisei mexer em nada lá embaixo, gente. O fato de já estar alterando a propriedade já dispara essa espécie de listener que fica verificando para vocês o valor. Mudou, e aí mudou, e aí mudou. Ah, mudou, então dispara essa regra dessa função que vocês têm aqui, um efeito, digamos assim. Tá? Ímpar, par, ímpar, par. Vamos voltar? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Certo? Fácil. Né? É fácil essa manipulação dos states que vocês têm. Tá? Então, dentro do nosso useEffect e do useState, dentro do React, vocês conseguem utilizar esses hooks que facilita bastante a vida de vocês no momento de fazer esses acessos, essas manipulações. Certo? Dúvidas que podem vir, pessoal, mas que eu não vou responder agora. Eu posso compartilhar states entre componentes? Posso. Tá? O que eu uso para fazer isso? Uma das coisas que eu posso utilizar é o Redux. Tá? Mas isso é coisa mais lá para frente, a gente não vai ver agora. Mas eu consigo, logicamente, se eu pegar esse state aqui, passar esse state para outro componente, para outro, e o cara lá da frente alterar, vai me afetar. Mas o problema é eu conseguir voltar com esses states. Então aí que entra a questão do Redux. Não é assunto para agora. Isso daqui já dá para fazer muita coisa, já dá para ter muita ideia, quebrar muito galho. Tá? Só para vocês terem uma ideia, antes de a gente finalizar, o meu site ali, o professorfeijó.com.br, tem um formulário. Aquele formulário de contato, ele utiliza states. Toda vez que eu clico no enviar, eu verifico. Preencheu o nome? Se não preencheu o nome, então seta o estado como erro e coloca uma borda nesse estado, ele coloca o cursor dentro do componente e ele seta uma mensagem, muito parecido com o que está acontecendo aqui. Tá?
Então vale a pena dar uma pensada em como fazer essa implementação. Até uma sugestão, se vocês quiserem, eu monto, né, uma validação de formulário utilizando states dentro do React para ter uma ideia como é que funciona. Muda um pouco, né, essa parte do approach que a gente fala em relação ao JavaScript. Tá ok, pessoal? Lembrando, vou deixar a descrição aqui no vídeo, vou deixar o linkzinho para vocês baixarem esse projeto dentro do GitHub, ok? Dá uma olhada como é que tá esses exemplos ali. Qualquer dúvida, posta comentário, fala comigo por ali, eu sempre respondo os comentários de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Não esquece de se inscrever no canal, dar curtida no vídeo para a gente poder subir e ter mais possibilidade de subir mais conteúdo também, saber se vocês gostaram ou não gostaram, ok? Obrigado pela presença de todos. A gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.